Olá pessoal, meu nome é Soraya Leite. Eu estou hoje aqui para ensinar para vocês essa menininha, que ela segura uma bandejinha que vocês podem usar para colocar um vasinho de flor, uma violetinha, aí do gosto de cada um, tá? Então o que nós vamos usar? Nós vamos usar a peça de MDF, pincel de cerdas, pincel liner, pincel chanfrado de vários tamanhos, pincel chato também de vários tamanhos, um pincel de luz seca, nós vamos usar um lápis, uma tesoura, a lã para fazer o cabelinho, um tecidinho para fazer o lacinho, aí também a gosto de cada um, tá? E tinta de várias cores. Vamos usar também um pinta-bolinhas, vamos usar um giz pastel para bochechinha e uma cola permanente, tá? Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu passei todas as cores. Então, aqui eu usei um verdinho, eu usei um goiaba, um amarelo, tá no braço também o verde, aqui são as mãos, tá? Que eu usei um pele, o rosto também pele, aqui são as pernas e o pescoço, a asa, que eu usei o areia, e aqui a golinha, o areia, eu usei o coração vermelho, e aqui a bandeja e os pés, eu usei o preto, tá? Então, cada uma das cores, eu uso 2 demãos de tinta acrílica fosca, eu não uso PVA no canto, tá? Então, vamos começar. Bom, pessoal, nós vamos começar fazendo o xadrez na peça. No xadrez, eu uso um pincel chato, bem macio, tá? E aqui eu vou usar um não muito grande, um pincel número 14 ou 16. Então, eu vou hidratar o pincel na água. Aí eu vou usar um azul escuro. E vou fazer ele bem diluidinho. E pro xadrez, nós temos que ter uma transparência, então eu tenho que diluir ele com a água. Então, antes de eu ir para a peça, eu tenho sempre que tirar um pouco do excesso dele dos 2 lados, tá? Aí sim eu começo a fazer o xadrez. Então, eu vou mantendo o pincel em pé e vou fazendo as linhas, ó. Então, eu fiz a primeira linha, eu pulo mais ou menos um dedo para fazer a próxima. Ó, e assim, mesmo que fique uma distância menor que a outra, maior não tem problema, porque o xadrez, ele é uma coisa assim bem solta, bem livre. Então, aqui desse lado também, ó. Aqui eu vou seguir a mesma direção e vou fazer a linha, ó. Agora aqui eu tenho que sempre carregar o pincel para que a tinta chegue até o final. Então, eu vou e faço a linha inteira. Então, eu sempre carrego, tiro o excesso e faço a linha, tá? Feito isso, eu tenho que aguardar a secagem e fazer as linhas horizontais. Então, aqui no bracinho, olha, eu já fiz essa etapa, já fiz a horizontal e aqui eu vou fazer a vertical. Para vertical, como ele é uma área um pouco pequena, eu começo sempre pelo meio. Então, aqui vai caber só uma no meio e uma aqui, ó, na parte mais gordinha do braço, na viradinha. Então, é isso daqui que tem que desse jeito que tem que ficar, tá? Depois disso, eu vou usar um pincel liner, que é aquele bem fininho, tá? Ele tem que ser um pouquinho longo, ó, não pode ser muito curtinho. Vou carregar ele com a água, hidratando. E vou usar um amarelinho claro. Ó, sempre eu vou fazer uma aguinha assim, ó. Isso é importante para que ele deslize bem. Tira um pouquinho do excesso. Aí, entre as linhas azuis, eu vou fazer o amarelo, ó. Então, com o pincelzinho em pé, eu faço as linhas, ó. Faço também cruzando. Com o liner não precisa guardar secagem, porque ele não borra. Porque como ele é fininho, ele seca bem rapidinho. Então, é isso daqui. No vestido, também eu tenho que fazer a mesma coisa. Depois de seco, olha, aqui eu fiz. Ó como fica, tá?
fiz, cruzei o azul, depois eu faço o amarelo também na horizontal e na vertical, ok? Bom, aí eu já vou passar aqui pro adiantado. Aqui eu passei um goiaba, um shortinho, e vou fazer essas bolinhas. Mas antes de fazer a bolinha, eu tenho sempre que fazer uma luz seca. A luz seca, ele serve para fazer com que o meu objeto pareça que ele é um pouquinho arredondado. Então, eu sempre faço a luz no centro do objeto. Então, eu vou usar um pincel de luz seca, que é esse durinho, ó, e arredondado. Como eu uso? Eu vou carregar ele com uma tinta, aqui eu tô usando uma areia. Carrego ele, o pincel, e aí eu vou tirar o excesso. Quando eu tiro o excesso, eu tenho que limpar bem, tirar bem o excesso mesmo, não é só superficialmente, tem que estar bem limpo. Aí aqui no centro, eu vou fazendo movimentos, ó, circulares. Eu fiz também aqui na blusinha. Faço também nos pés, aqui no centro. Então, o pé eu pintei ele todinho de preto. E aqui bem no meio, eu vou fazendo assim, ó, um movimento de vai e vem. Iluminando mais o centro dele. Então, eu faço isso nos dois pezinhos, ó. Esse lado eu já deixei pronto. E aqui a bandeja eu faço no meio. Ó, nota que é bem suave, ó. Parece que meu pincel nem tá sujo com tinta, mas tem tinta sim, tá? E aí eu vou fazer também só no centro do coração. Só um pouquinho. Okay? Bom, feito isso, aqui no shortinho eu vou fazer as bolinhas com o pinta-bolinha. Então, pinta-bolinhas? Pinta-bolinhas, ele tem vários números nas pontinhas dele. Vou usar o número 4. Então, eu carrego ele com a tinta e bato uma bolinha. Sempre quando eu uso pinta-bolinhas, eu tenho que sempre carregar com tinta e fazer a bolinha. Cada bolinha vai eu tenho que carregar de novo, sempre. Aí nós vamos distribuir assim aleatoriamente, mas não precisa fazer muitas não, só algumas. Bom, agora vamos deixar secando as bolinhas, tá? A bolinha é importante secar um pouquinho antes sozinha, depois secar com o secador, porque senão ele vai ficar, ele racha, tá? Agora eu vou pegar aquele pincel de cerdas duras, tá? Um pincel largo. O que eu vou fazer? Na asa, eu vou fazer uma pátina, tá? Então, eu vou usar aquele azul escuro, o mesmo azul do xadrez, do vestido. E vou também tirar bem o excesso. Só que aqui não precisa tirar tanto, não, só superficialmente. Aí, o que eu vou fazer? Na bordinha, ó, eu vou fazer uns risquinhos, ó, puxando pra dentro, ó. Sempre que eu ficar as bordinhas azuis. Então, ó, vou raspando na borda e puxando pra dentro. Essa área do meio eu não preciso me preocupar, como ela vai ser colada na peça, então ela não vai nem aparecer. Então, eu carrego, tiro o excesso e vou puxando. Tá? Ó, eu deixei esse lado pronto, ó, pra vocês verem como fica. Ela fica uma parte todinha. Se quiser fazer no centro, mas não tem a necessidade porque vai colar, tá? Então, essa parte tá pronta, vamos deixar ela no cantinho. Bom, gente, agora vem todo o acabamento de sombras. Então, aqui na minha peça, eu vou sombrear o azul, o verdinho com o azul escuro, aquele mesmo azul que eu usei no xadrez. Tá? Aqui eu vou sombrear com o ocre. As perninhas eu vou sombrear com o marrom escuro, um shortinho, tá? Então vamos fazer. Pra sombra eu uso um pincel chanfrado, que é esse, que ele é cortadinho, ele é angular.
Bom, nós vamos fazer o sombreado, tá? Que é essa bordinha, esse acabamento que nós fazemos nas peças. E também as divisões, tá? Então, para sombrear, eu sempre uso um tom mais escuro do que o tom que eu usei no fundo. Então, aqui eu vou usar aquele azul escuro que nós usamos no xadrez. Então, eu vou usar o pincel angular, carregar ele com água, tirar um pouquinho do excesso da água e vou colocar tinta só na pontinha dele. Aí, pode ser numa bandejinha de isopor ou no azulejo, eu vou tirar o excesso, fazendo movimentos de vai e vem, só para tirar aquele excesso de tinta que fica na ponta, tá? Aí eu vou fazer nessa bordinha aqui. Então, com a ponta sempre pro lado de fora, onde eu vou sombrear, eu encosto, ó, e vou levando o pincel. Aí eu volto. Então, essa tinta tem que ser distribuída, ó, por isso que eu vou puxando, vou empurrando a tinta. Então, eu vou e volto várias vezes. Tá? Então, eu faço essa lateral, ó, já fiz esse acabamento mais escurinho. E eu não posso fazer esse lado agora, porque se eu fizer, eu vou acabar tirando a pontinha aqui de onde eu fiz, que ainda está molhado. Então, eu sempre tenho que aguardar a secagem e ir para uma outra área. Vou fazer essa lateral, eu vou reforçar ela, porque eu achei que ela ficou um pouquinho suave. Então, depois de seco, eu posso reforçar. Então, sempre eu carrego com água, com tinta, tiro o excesso e faço aquele movimento de vai e vem. Tá, eu vou fazer aqui, eu fiz aqui já, tá? Aí eu vou fazer aqui dividindo a camisetinha. Então, aqui tá molhado, então eu não posso fazer, eu tenho que fazer esse lado. Então, ó, faço aqui embaixo também eu posso fazer. E faço aqui. Aí depois de seco eu vou fazer o outro lado. Aqui eu fiz com um ocre escuro, eu já fiz essas duas laterais, tá? Então eu vou fazer a parte de baixo. Então aqui, ó, sempre com o tom mais escuro, como eu falei. Então nesse caso esse ocre. Sempre eu mantenho o pincel mais deitadinho, assim, ó, inclinado, que o sombreado fica bem mais legal, bem mais bonitinho. Ó, esse é o efeito. Então, quando eu faço sombreado, a luz, ele realça. Então, eu consigo ver bem a luz e consigo ver a sombra. Aqui no short, eu fiz com marrom. A mesma coisa, ó. Aqui eu posso fazer os dois, porque um não interfere no outro. Esse movimento de vai e vem eu posso fazer várias vezes, até que eu acho que ficou bem bonito. Porque o efeito que tem que dar é um degradê, não é uma linha, não é um contorno. Tem que começar escuro e ir suavizando até acabar em nada. Então o efeito é esse, pra ele ficar bem bonito.